Porque após o relator, o ministro Benedito Gonçalves, votar pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o ex-presidente decidiu rebater o Tribunal Superior Eleitoral. Em um vídeo postado em seus perfis nas redes sociais, Bolsonaro mostrou que o presidente do PDT, que é o autor da ação contra ele, também questionou o sistema eleitoral recentemente. A gente separou esse trecho do vídeo. Vamos acompanhar. O senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho, como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse na época que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Após a ação tomada pelo ex-presidente, o ministro de Lula disse à Folha de São Paulo que as urnas foram aperfeiçoadas e são comprovadamente seguras. O julgamento, que pode inclusive cassar os direitos políticos de Bolsonaro, será retomado nesta quinta-feira, havendo expectativa de conclusão. Vamos girar com os nossos comentaristas. Assunto importante. José Maria Trindade, de Brasília, capital federal, que trouxe, inclusive, ao longo da programação, informações sobre esse vídeo. Alguns veículos de comunicação, Zé, falam em constrangimento dentro do Tribunal Superior Eleitoral e também nos corredores do PDT. O que se sabe até agora sobre essas repercussões? Pois é, o PDT, isso está na gênese do PDT, sempre defendeu o voto impresso. A origem dessa história foi lá o Brizola, né, que é o grande ideólogo do Partido Trabalhista, o PDT, né, e ele sofreu ali uma possibilidade de fraude no Rio de Janeiro, e desde lá ele vem defendendo transparência nas eleições e o partido entrou forte nessa defesa do voto impresso. Tão forte que foi o PDT que conseguiu aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, virou lei, e a Justiça Eleitoral fez um teste e funcionou, né? Através de amostragens, colocaram impressoras e várias urnas eletrônicas. Já foi assim. E também o PSDB, que defendeu o voto impresso. O deputado Carlos Sampaio era diretor jurídico da campanha do Aécio Neves e contratou um grande estudo, foi o primeiro grande estudo com técnicos dos Estados Unidos e de Israel para avaliar o sistema eleitoral brasileiro. E os técnicos chegaram à conclusão de que não havia possibilidade de comprovar fraude, mas também não havia possibilidade de não comprovar fraudes, né? Agora, o estranho que eu acho é o seguinte, é que esses partidos mudaram de ideia, e não só esses, outros. Houve a aprovação de um projeto no Congresso Nacional exigindo o voto impresso e foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, nós já discutimos isso muito aqui na Jovem Pan, aqui nos Pingos nos Is. Eu, particularmente, acredito no voto eletrônico, da urna eletrônica, mas eu não admito a não possibilidade de discutir, a possibilidade de debater, a possibilidade de desconfiar.
Eu acredito na urna eletrônica. Eu acredito no sistema eleitoral brasileiro. Mas eu não posso admitir essa possibilidade de que existam assuntos tabus que não podem ser tocados. Mas muito bem o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer essa comparação. E que ironia. Agora o Carlos Lupe, presidente do PDT, que sempre defendeu o voto impresso, e todos viravam a cara, nossa, voto impresso para quê? Agora é ele que vem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é bom prestar bem atenção nisso e ver que não existe assunto tabu e tudo tem que ser discutido, sim. Agora vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota. Mota, esse vídeo, na sua opinião, tem o potencial de gerar algum tipo de reflexão por parte dos ministros do TSE de hoje até amanhã? Amanhã certamente será o dia que eles vão manifestar os votos. 3 minutos, Mota. Eu acho que esse vídeo precisa gerar reflexão na nação inteira. É um fenômeno curioso, uma mudança tão radical de opinião assim. O aspecto mais importante disso é o que o Zé Maria disse. Não podem existir assuntos tabu. Esse é o cerne da questão. Se existe alguma coisa cuja simples menção coloca você em alto risco, há alguma coisa errada. Esse fenômeno de reclamar de uma coisa e aplaudir a mesma coisa logo depois, por conveniência política, não é exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, acontecem coisas muito parecidas. Eu vou citar um caso curioso. Nas eleições do ano 2000, o candidato democrata Al Gore perdeu a eleição para George Bush. No estado da Flórida, como a diferença foi menor do que 0,5%, a lei mandava que fosse feita uma recontagem obrigatória. A recontagem foi feita e George Bush continuou na frente, embora com uma margem menor. Al Gore e o Partido Democrata exigiram uma terceira recontagem de votos. A secretária de Estado da Flórida disse que não havia tempo útil. Al Gore processou a secretária. Al Gore perdeu o processo e recorreu da decisão. O caso foi parar na Suprema Corte Americana, que encerrou a recontagem e declarou Bush como vencedor da eleição. Recapitulando, na eleição do ano 2000, no estado da Flórida, os democratas criaram um caso com o resultado da eleição. Hoje, em 2023, os democratas atacam ferozmente qualquer um que questione qualquer resultado de uma eleição americana e chamam qualquer questionamento de ataque à democracia.